E aí, galera, se liga só, pessoal, nesses desenhos incríveis, pessoal. Bonito demais, né, pessoal? Mas se eu disser para vocês que vocês também conseguem fazer desenhos assim, pessoal, de um método 100% atualizado, e eu vou estar apresentando a vocês o método Como Desenhar Melhor 2.0, 100% atualizado, pessoal, com técnicas novas, técnicas que irão ajudar vocês a se desenvolver e evoluir no desenho mais e mais, pessoal. E se liguem só, pessoal, resultado de alunos, pessoal, que estão fazendo o curso neste exato momento, pessoal. Então, pessoal, não percam tempo, pessoal, de evoluir as suas técnicas de desenho. Vai estar no link na descrição, pessoal, o curso, e venha aprender a desenhar melhor. E aí, galera desenhista, beleza? Aqui quem fala é o Denilson, pessoal. E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo um desenho aqui que foi um pedido do JS Desenhos, pessoal, que é ensinando como desenhar o Aranha de Ferro, pessoal. Eu peguei o Aranha de Ferro dos quadrinhos, pessoal, e passei para o meu estilo de pintura. O esboço eu vou estar deixando o link na descrição, tanto ele colorido e preto e branco, vai estar no link na descrição. E vou estar passando aqui para vocês, pessoal, dicas de pintura, pessoal. E de desenho também, pessoal, dando dicas aqui para vocês. Então se inscreve no canal, pessoal, para não estar perdendo conteúdo como este, pessoal. Porque eu vou estar ajudando aqui vocês a melhorar mais e mais aqui no desenho, respondendo dúvidas e tudo mais, pessoal. Então, pessoal, vocês podem ver que ali do lado tem uma folha, e aquela folha ali foi uma folha de testes, pessoal. Aquela folha ali foi para eu saber que tom que eu tinha que chegar nos olhos do aranha, né? Porque assim, por exemplo, eu queria dar uma expressão como se fosse metálica. Porque se você for ver nos quadrinhos, como a referência que está aí na tela, é uma pintura mais tipo HQ mesmo, mas eu queria dar uma impressão metálica. Então eu fiz alguns testes. Aí os lápis que eu usei, pessoal, foram o seguinte: eu usei o sépia, marrom, canela, amarelo e aquele amarelo que é um pouco voltado para o laranja. Eu não sei o nome dele. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários para eu estar sabendo. Assim, nos próximos vídeos eu posso já estar mais assim falando em detalhes, né, pessoal? Assim, é um meu primeiro vídeo aqui, assim, em speed, né, dando dicas e tudo mais, pessoal. Então, manda o feedback de vocês e fala o que eu posso estar melhorando. É o primeiro vídeo daqui em speed, tá, pessoal? Aí vocês podem ver que eu estou usando ali a folha de teste. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês, sempre estejam testando a pintura, ou quando vocês estiverem vendo a referência, ver se está chegando aproximadamente o tom que vocês queriam, pessoal. Sempre façam isso, pessoal, porque ajuda demais, pessoal. Aí vocês podem ver que eu passei em uma boa parte o marrom e o sépia, e depois eu vim com o laranja, fazendo uma segunda camada, e depois a terceira camada foi com o marrom, porque eu queria escurecer um pouquinho mais. Eu achei que estava um pouco claro e eu fui escurecendo. Aí, aí eu passei o amarelo depois, e depois eu comecei a passar com laranja um pouco mais forte para misturar as cores, porque eu já tinha feito as camadas que eu queria fazer para dar aquela impressão de metal, como eu tinha dito. Aí nesse olho, pessoal, vocês já podem estar vendo que eu estou fazendo contorno já, porque assim, vocês podem ver que eu deixei o desenho claro, né? Tipo, não tá contornado nem nada. Mas eu não contornei porque se você contorna primeiro e depois pinta, meio que o lápis tira. Não sei se vocês já perceberam isso. Porque é uma coisa que eu percebi com esses tempos pra cá. Que, por exemplo, quando você pinta, depois você tem que repassar a caneta de novo para reforçar. Então, acho que não compensa muito, tipo, até mesmo eu, assim, eu tá fazendo, tipo, contornar primeiro, depois pintar e contornar de novo para reforçar. Então é melhor pintar e depois contornar, né? Não, não sei vocês, né? Se vocês tiverem alguma opinião. Nossa, tô gaguejando demais hoje, hein, pessoal? Alguma opinião, assim, de como eu mesmo posso estar melhorando, deixa aí nos comentários, pessoal. E vocês podem ver que no outro olho eu fiz o seguinte: embaixo eu pintei com sépia e depois eu vim com preto e por cima eu vim com marrom, amarelo, dessa vez não foi aquele amarelo alaranjado,
foi mais o amarelo mesmo e com o laranja claro. Pra dar meio que uma impressão, por exemplo, de ângulo, sabe, pessoal? Aí por isso que eu pintei assim de preto por baixo. E na parte, e na parte que eu deixei em aberto é a parte clara. Vocês podem ver que eu movimentei a folha aí e é uma coisa que eu queria falar muito para vocês. Que seria, por exemplo, limpar o local onde vocês estarem pintando, porque quando vocês forem pintar, vai ficar marcado o que tiver embaixo. Tipo, você vai pintar e vai ficar meio que tipo um pontinho mostrando na folha. Ficou desse jeito na minha folha. Então, eu queria passar muito essa dica para vocês, né? Porque é meio chato quando você tá pintando e o que que acontece? Você pinta, aí e fica um ponto assim, você fica limpando a mesa e não sabe de onde tá vindo. Aí quando percebe, muito tempo depois que foi o que aconteceu comigo, eu percebi que estava grudado na folha. Eu devo ter deixado a folha em algum local e eu não vi que grudou. Aí vocês podem estar vendo que eu contornei a parte de baixo e eu já vou estar marcando as partes de sombra no rosto, no capacete dele. E eu vou estar usando o sépia agora. E vocês podem estar vendo, pessoal, que eu fiz uma camada aí com o sépia na parte de baixo do capacete, porque eu queria fazer um teste, porque mesmo fazendo o teste na folha ao lado, eu queria saber se ia chegar no tom que eu estava querendo que chegasse. Então, sempre quando vocês forem fazer uma pintura em algum desenho que vocês estão fazendo, pega a parte menor do, do desenho, ou a parte que vocês têm mais dificuldade e sabe que vai repetir, porque esse vermelho repete várias vezes aqui nesse desenho. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa parte menor, que é a parte de baixo do capacete, né? E testar para ver se era o tom que eu queria que chegasse. Porque também daria para arrumar no próprio desenho, porque eu já tava pensando, por exemplo, tipo, eu testei aqui, mas não ficou legal, dava para fazer uma outra coisa, aí eu ia meio que improvisar, né? Mas aí acabou dando certo como eu queria fazer. Então eu fui fazendo em partes, né? Que é uma coisa que eu recomendo para vocês estarem fazendo em partes, porque, por exemplo, se você for passar em toda a parte do desenho e marcar, aí, por exemplo, como vocês estão vendo a minha mão passa em cima do desenho. Então, tipo assim, vai estar tirando, né? Eu não tenho o costume de usar luva, porque eu já tentei usar luva, tentei experimentar, mas a minha mão tem o costume de começar a suar muito. Não sei se com vocês tem isso também, esse problema de usar luva. Então, quando for algo assim, eu recomendo para vocês que vocês façam o seguinte: vocês vão, pinta o desenho, só que pinta do lado onde a sua mão não vai passar tanto em cima. Porque vocês podem ver, o único lado que eu fiz foi o dos olhos. E também eu comecei pelos olhos por quê? Porque seria uma parte que eu achei que eu ia ter mais dificuldade de fazer a pintura, porque eu nunca fiz uma pintura assim, aparenta que é metálica, ainda mais usando o amarelo. Então é uma coisa assim que eu diria assim para vocês, uma recomendação minha, começar pela parte que você vê que vai ter mais dificuldade. Tipo assim, você tá olhando ali, por exemplo, o Goku, o Super Saiyajin Blue dele, quem conhece aí, o Goku com cabelo azul lá, para quem não conhece. Aí, por exemplo, vamos dizer assim, você nunca fez um tom de azul escuro. Então aí você vai lá e faz o quê? Começa por ele e pega uma folha à parte e testa. Por quê? Você testando, você vai ter meio que uma base assim, por exemplo. Tipo, é esse tom aqui que eu quero, ou por exemplo, não cheguei ainda no tom que eu quero. Então é uma coisa que, como eu posso dizer assim, é sempre bom estar testando, sabe? Até chegar no tom que você quer, ou até mesmo vocês fazerem o seguinte, pegar uma folha à parte, tipo fazer dois desenhos, só que aí vocês podem fazer o seguinte, por exemplo, antes de pintar na folha grossa, que é uma folha mais recomendada para pintura, a folha que eu estou usando é 180 gramas. Aí o que acontece? Aí vocês podem estar usando, por exemplo, antes de desenhar nela direto, porque se vocês forem desenhar e acabar borrando, já era folha, mas podem desenhar do outro lado. Mas aí já tô dando uma dica aqui para vocês, que seria o seguinte: vocês desenharem numa folha sulfite e atrás da folha sulfite vocês fazem o quê? Vocês vão riscar na folha atrás certinho, riscar bem riscado e
Aí o que que acontece? Quando vocês forem colocar em cima da folha que vocês querem, vocês vão meio que contornar em cima do desenho. Você vai estar meio que fazendo um decalque no desenho. Aí você vai ter duas folhas com o mesmo desenho. Aí dá para você testar isso na folha ao lado, que foi uma folha que você transferiu o desenho para a outra. Então isso vai ajudar demais vocês, pessoal. Vocês podem estar vendo agora, pessoal, que já chegamos na parte clara do desenho. Essa parte que eu estou fazendo, pessoal, vocês podem ver que eu só usei o vermelho normal mesmo. E nessa parte que é bem clara, pessoal, o que que eu fiz? Eu usei o vermelho da Faber-Castell e o vermelho da Leo-Leo. Por que eu usei o vermelho da Leo-Leo? Porque o vermelho da Leo-Leo, pessoal, não é um vermelho tão forte, tão escuro. E era o tom que eu precisava para chegar num tom mais claro. E isso me ajudou bastante para fazer esse meio que esse degradê. Eu achei que ficou até legal. E na parte de cima, onde vocês estão vendo, vocês podem estar olhando que... Nossa, a cabeça está meio que desproporcional, mas é de propósito, pessoal. Calma aí, porque se vocês forem olhar, tem meio que uma linha ali em cima, uma linha guia para mim, para eu estar fazendo meio que um efeito. Eu queria fazer meio que um efeito de luz no capacete, sabe? Como se, vamos dizer assim, o sol estivesse batendo na cabeça dele. Ter umas partes de reflexo e tudo mais. Agora, nessa parte grande que eu deixei em branco, o que que eu fiz? Eu usei vermelho, pessoal. Usei o laranja e usei o vermelho da Leo-Leo. Para fazer meio que um degradê. Indo até o claro, para sincronizar pro centro, né, pessoal? Aí, foi isso que eu fui fazendo, pessoal. Fazendo em camadas, né? E uma coisa que eu falei agora em camadas, que seria o seguinte. É uma recomendação minha em fazer camadas, porque assim, pessoal, se vocês forem pintar com força, pessoal, logo de primeira, não vai ficar tão bom, porque assim, como é que você vai misturar depois, sabe? Tipo, você já vai estar pintando com força, aí vai vir com outro lápis por cima, e pode ter uma chance de rasgar, porque quando eu tava começando, tentando entender o conceito aí de pintura. Eu ainda tô aprendendo, pessoal. Então eu tô tentando passar o pouco que eu sei aí pra vocês, tá? E se tiver alguém aí que possa dar dica aí também pra mim, muito obrigado, tá? Já tô agradecendo antecipadamente. Mas, por exemplo, eu tava falando sobre pintar com força, porque o que acontece? Se você pinta com força e depois pinta de novo com outro lápis com força, tem uma boa chance de rasgar a folha. E isso já aconteceu várias vezes comigo, quando eu pintava. Então, só depois de muito tempo que eu entendi o que eu tinha que fazer para chegar nos tons que eu queria, pessoal. Então, é uma coisa que eu digo assim a vocês, por exemplo. Não precisa passar com força, por exemplo, você está vendo uma parte escura do desenho, aí pensa assim, eu tenho que passar com força agora para essa parte aqui ser a sombra, ser escura, e depois quando você for na parte clara, essa aqui é a parte clara, e pintar com força também, porque, por exemplo, o vermelho e o vinho, se você pintar os dois com força, quase não dá para perceber. Só tá dando para vocês perceberem a diferença aqui entre os dois nesse desenho, que é o seguinte, porque eu passei o sépia e teve umas partes que eu usei o preto. E depois eu vim com o vermelho e depois, para finalizar, eu vim com o vinho. Então, deu essa aparência de mais escuro o vinho. Mas se eu usasse o vinho, só o vinho, e usasse o vermelho, quase não ia dar para ver uma diferença. E também usando dessa forma, por exemplo, usar o vinho depois de fazer as camadas com preto e vermelho e o vinho chegar nesse tom que eu fiz aí do vermelho que vocês estão vendo, entre eles dá para vocês fazer meio que um degradê, indo pro vinho, indo pro vermelho, e fica bem legal, como vocês estão vendo aí. Tem umas partes que ficou marcada porque tem partes do nosso rosto, né, pessoal, que fica tipo marcada, não tem um degradê, às vezes. Aí eu pensei que nesse ângulo aqui ficaria legal essa parte aqui marcada e a parte de cima com um degradê, sabe, indo para a direita. Foi o que eu pensei. E, pessoal, eu queria deixar uma votação aqui entre vocês, pessoal. Qual pode ser o próximo desenho? Eu queria deixar uma votação entre vocês, que seria qual? Boruto ou Sarada, pessoal? Porque se vocês... Não sei se vocês estão acompanhando aí o mangá, né, pessoal?
a Sarada acabou de despertar o Mangekyou Sharingan, né? E eu tava querendo muito fazer uma fan art dela, né? Ela, com o despertar do Sharingan, eu já até penso assim, por exemplo, ela chorando e, e o Mangekyou, né? Não mostra muito bem o ângulo assim do rosto dela, mas eu imagino já meio que uma cena aqui na minha cabeça. E também uma do Boruto, já que, pelo que parece, vai ter um time skip, né? Que nem de Naruto clássico para Naruto Shippuden. Aí eu tava pensando em meio que fazer o Boruto meio que adolescente. Eu mandei aqui na aba comunidade um esboço deles. Ou deles não, um esboço do Boruto, como eu imaginava ele meio que adolescente, né? Aí comentem aí qual que vocês queriam, pessoal, que eu trouxesse aqui no canal com dicas. Dicas de tom de pele, de pintura. Aí comentem aí, pessoal. E comentem também se vocês gostariam, tipo, por exemplo, eu desenhando do começo, aí eu chego dando umas dicas de desenhando tal, e você melhorar. Ou ou speed desse jeito aqui. Já na parte da pintura, eu dando dica e eu deixando sempre no link na descrição o esboço do desenho. Aí você faz o desenho, aí depois você acompanha aqui comigo fazendo a parte da pintura. E comentem aí, pessoal, como se vocês gostaram assim, dicas assim. É meio que o meu primeiro vídeo, pessoal, fazendo desse jeito, pessoal. Mas eu pretendo melhorar mais e mais. Se vocês gostarem do vídeo assim, melhorar, trazer roteiros melhores, dicas, mais e mais dicas, pessoal, para vocês, pessoal. E galera, vocês conhecem a origem desse traje aí do Homem-Aranha, do Aranha de Ferro, né, pessoal? Porque assim, se eu não estou enganado, ele tem duas aparições, que é uma nos quadrinhos e uma nas animações. A nos quadrinhos, se eu não estou enganado, é quando tá tendo a Guerra Civil, que é Capitão América contra o Homem de Ferro. Eu vou fazer meio que um resumo aqui da história, que seria, por exemplo, assim, uma parte dos heróis ficaram divididas, uma parte não queria ficar do lado da Shield, do governo, tudo mais, e a outra não. E o Homem-Aranha, ele ficou mais do lado do Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro, ele deu esse traje para ele. A segunda aparição desse traje já foi numa animação, que foi do Ultimate Homem-Aranha, que antes eu assistia bastante pra caramba. Eu gostava muito de assistir, não perdia um episódio. Não sei se vocês assistiram Ultimate Homem-Aranha. E também foi o Homem de Ferro que deu pra ele. E se eu não tô enganado, ele queria dar meio que uma atualizada no Peter. Por exemplo, assim, o Peter tá que seria dando um traje para ele. Ele até chamou ele para ir na Torre Stark, né? E no Ultimate Homem-Aranha, o Peter ele é um grande fã do Homem de Ferro. Tipo, ele vê meio que ele como se fosse um ídolo para ele, tipo um gênio, tal. E ele se animou muito. E ele pegou esse traje e no começo do episódio, tipo, ele tem muita dificuldade em usar o traje, porque, por exemplo, o traje, ele é meio que voltado mais pro estilo do Homem de Ferro, no estilo de luta. Por exemplo, assim, o repulsor, né, dele, né, nas mãos, a forma de luta, ataque e tudo mais. Mesmo tendo as garras de aranha, né? Só que aí o Peter depois, lá pro final do episódio, ele deu uma mexida no traje para ficar mais pro estilo dele, por exemplo, porque ele não sabia quando ativar e não ativar os repulsores ou até mesmo o modo de voo, porque ele sempre está acostumado a lançar teia. Então é tipo a mesma coisa, por exemplo, você está acostumado a andar de bicicleta e o seu amigo te dá um skate, falei, ô, anda aí no skate, e é a sua primeira vez, né? Você vai cair, né? Isso é normal para qualquer pessoa. Aí ele foi meio que aprendendo e também nesse desenho aí, nesse episódio ensina também um negócio sobre, por exemplo, deixar meio que o orgulho de lado e também assim, o ídolo de lado. Por exemplo, assim, ele não queria tirar aquele traje de maneira alguma, porque ele acabou se dependendo do traje e acabou deixando algumas formas de lutar e deixava algumas pessoas em perigo. E quando ele percebeu isso, ele começou a evoluir. Então ele evoluiu tanto a forma dele de pensar, sabe? Que era o que estava atrapalhando ele.
Então, por exemplo, assim, eu pego esse episódio também, porque eu tava reassistindo ele. Então, como eu posso dizer assim? Por exemplo, aprender com nossos erros, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tá desenhando o mesmo estilo de desenho, por exemplo, só fica desenhando mangá, anime, mangá e só fica nisso. Aí quando vai passar por um estilo HQ ou realismo, tem dificuldade e volta meio que pro conforto. E não vê que tem que, por exemplo, evoluir, como nesse episódio mostra assim, por exemplo, em qualquer desenho que eu ver, ou animação, anime, pessoal, por exemplo, eu não fico, tipo, só vendo assim, oh, da hora a animação, ele aprendeu com ele, mas eu tento ver o que o autor quis passar pra nós, sabe? Por exemplo, ele aprendeu que ele não podia ficar só imitando o Homem de Ferro, tentar ser como o Homem de Ferro, ele tinha que ser como ele. Então, o que ele fez? Ele misturou o jeito do Homem de Ferro com o dele. Então, por exemplo, assim, quando a gente vai querer aprender um novo estilo, não tem dificuldade, a gente pode misturar com o nosso estilo. Esse que é o legal do desenho, sabe? Tipo, sempre tem um jeito de praticar algo novo. Por exemplo, esse desenho que vocês estão vendo que eu tô fazendo, o que acontece? Eu me baseei bastante nos quadrinhos, mas eu quis passar um pouco mais no meu estilo, mais o meu estilo de pintura. E ficou dessa forma. E ficou até que um resultado até que legal, até que um resultado aceitável. Então, eu digo assim pra vocês, sempre pratica uma coisa nova, mas sempre tenta deixar aquele toque seu, sabe? Aquela sua cara única. Se é que vocês me entendem, né, pessoal? E agora, pessoal, vou estar deixando vocês com a Speed, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido essas dicas e até a próxima. Fique com Deus, pessoal. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.